Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Os invejosos estavam sempre criticando o nosso Senhor. Hoje vão dizer que Jesus expulsa os demônios por ele ser um demônio. Como a inveja torna cega uma pessoa. Peçamos hoje a Deus que nós nunca nos deixemos levar por ela, que sejamos felizes, não em ter mais, mas em dar mais amor, dar mais a nossa vida pelos outros. Dando continuidade à nossa série sobre o curso de noivos e casal aprofundado, queria falar agora de modo mais concreto sobre como viver a fé no casamento. Para isso, daria as seguintes dicas. Primeira, fazer com que Deus seja o principal membro da família. Há muitos motivos para colocar Deus como membro principal da família, pois, como já vimos, a família é um projeto de Deus. Lembro-me de ter visto numa ocasião um adesivo num carro escrito assim: família, uma ideia genial de Deus. De fato, a família é uma ideia genial de Deus. Sem ela, seríamos um verso solto perdido no universo. Sem ela, não teríamos o alimento da vida humana, que é o amor. Sem ela, não teríamos um lar. Sem ela, não teríamos uma proteção, um apoio. Sem ela, não teríamos identidade. Sem ela, não haveria a força, o braço de um pai e o amor, o aconchego de uma mãe. Sem ela, é melhor nem pensar quem seríamos ou se ainda estaríamos vivos. A família, com todos os seus laços e matizes, é um projeto que, com um pouquinho de humildade, se vê que excede a compreensão humana. Todo pai, toda mãe, com um pouco de bom senso, percebe que o exercício do seu papel está acima do seu gênio e intuição. Desta forma, nada mais lógico do que pedir luzes a Deus, que é o seu autor. Nada mais lógico do que ter uma profunda sintonia com Deus e pedir luz para saber qual o caminho a seguir em cada momento. Qual a melhor palavra a dizer para o cônjuge, qual a melhor decisão a tomar com relação aos filhos, qual o tempo que se deve dedicar à vida profissional, etc. Depois, o ideal de construir uma família supera muitas vezes as forças humanas. Outro motivo para que Deus seja o principal membro da família
é ao dar-se conta da fragilidade do casamento. Quantas e quantas vezes o casal se depara com situações extremamente difíceis e delicadas, situações em que se vê que as forças humanas não são suficientes. Muitos casais rezam nestas horas. E isto é muito bom, pois, como dizia São Paulo, tudo posso naquele que me dá forças. No entanto, precisaria dizer a este casal que tudo ficaria muito melhor se o recurso a Deus fosse constante. Se assim o fosse, muito provavelmente, em muitos casos, não se chegaria a esta situação tão delicada na família, na relação, no casamento. Depois, em Deus, encontraremos a fonte do amor, da paz, da serenidade e da alegria. Como muitos de vocês sabem, Deus não tem inteligência. Deus é a inteligência. Deus não tem bondade. Deus é a bondade. Desta forma, Deus não tem amor, mas Deus é amor. Deus é a paz. Deus é a serenidade. Deus é a alegria e todas as perfeições mais. Se temos um Deus assim, por que não recorrer a Ele para nos dar estes bens tão fundamentais numa família que são o amor, a paz, a serenidade e a alegria? Costumo dizer que só um tonto quer contar apenas com as suas forças. Já somos um pouco sábio se recorremos a outras forças humanas, mas seremos muito mais sábios se recorremos às forças divinas. Façamos, portanto, o propósito de colocar Deus na nossa família. E não colocá-lo apenas de raspão, mas colocá-lo como o membro principal. Façamos o propósito de não tomar uma decisão familiar sem perguntar antes a Deus a sua opinião. Façamos o propósito de não dar um passo sem antes ter rezado a Deus, pedido luzes e forças. Podem ter certeza de que uma família assim será uma família blindada. Nenhum mal poderá contra ela. De modo concreto, costumo aconselhar que buscar o amor a Deus seja a principal preocupação da família, e que a família tenha também um momento de oração em conjunto. Segunda dica, colocar como modelo de família a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Todos nós buscamos um modelo de família, uma família a qual nos podemos espelhar, uma família que seja exemplar em tudo. Esta família existe e é a família que foi formada por Jesus, Maria e José. Veja quem são os membros desta família. Jesus. Não é preciso dizer mais nada, simplesmente se trata do próprio Deus feito carne. Maria é aquela que foi escolhida para ser a mãe de Deus. Deus a preparou como a joia mais preciosa de todo o universo. É a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus. José, como teve uma missão elevadíssima de ser pai adotivo de Jesus, educá-lo e ensiná-lo, depois de Maria, é a criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus. Podemos imaginar como seria o ambiente desta casa? Seria simplesmente maravilhoso. Seria o céu na terra. Entre eles haveria uma saudável disputa e seria esta: quem faz o outro ser mais feliz? Como diz um santo, nesta família ninguém pensava em si. Lá não se ouve falar da minha honra, nem do meu tempo, nem do meu trabalho, nem dos meus gostos, nem do meu dinheiro. Ali tudo é um serviço generoso aos demais. Soltando a imaginação, não é difícil imaginar Jesus sendo o filho perfeito por excelência. Obedientíssimo, carinhoso, responsável, exemplar, etc. Maria sendo uma esposa e mãe extraordinária, serena, cuidadosa, delicada, atenta, responsável, etc. José sendo um marido, um esposo sem igual, responsável, alegre, firme e ao mesmo tempo sereno, atento a todas as necessidades, etc. Se queremos um modelo de família, olhemos para a família de Nazaré, que nos acostumemos a contemplá-la para adquirir as virtudes que nos faltam, que as mães costumem olhar para Maria para aprender a serem mães,
Que os pais costumem olhar para José para aprender a serem pais. Que os filhos costumem olhar para Jesus para aprender a serem filhos. Se as esposas costumam ter alguma dificuldade com o marido, que se dirijam a José e peçam a sua ajuda para entender o marido e o ajude a melhorar. Da mesma forma, o marido se dirige a Maria e os pais a Jesus. Nesse sentido, ajuda muito ter uma imagem da Sagrada Família nas vossas casas. Que esta imagem esteja num lugar estratégico e que vocês se dirijam a ela muitas e muitas vezes para aprender e pedir. Quem coloca a Sagrada Família como modelo de família encontrará uma luz constante para edificá-la e experimentará neste ambiente maravilhoso que será criado a antessala do céu. Essas são as dicas que eu dou a vocês. Na próxima aula, vamos dar início à formação humana, onde estará inserida também a formação filosófica. Serão muitas aulas sobre este tema. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.